A paz do Senhor, meus irmãos. Quero mais uma vez aqui trazer uma palavra da parte de Deus aos vossos corações. Está aqui no livro de Juízes, capítulo de número 7, e o versículo de número 3 e o versículo de número 4. Diz o texto: Agora pregou aos ouvidos de todo o povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte, e apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Versículo de número 4 diz: E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há. Faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Queridos irmãos, capítulo 7 de Juízes nos mostra o Senhor Deus, uma grande capacidade que existia no coração deste homem Gideão. Quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, a Bíblia vai nos relatar que Gideão levanta alguns questionamentos por conta do sofrimento, da labuta, a qual todo o povo de Israel havia passado, estava passando. E é interessante que Gideão conhecia que Deus havia operado no passado, porém agora no presente que Gideão estava, existia muito caos para o povo de Israel. Os midianitas e os amalequitas o oprimiam, o castigavam, tiravam tudo aquilo que lhes pertenciam. E Gideão começa a questionar a Deus sobre tanta dificuldade, sobre tanta labuta. E ele dizia: Senhor, eu não posso ver a tua presença conosco, porque estamos vivendo em grande batalha, em grande luta. E vimos aqui também que o anjo do Senhor vai dizer para Gideão: homem valoroso, você está em grande aflição, você está em grande perseguição, em grande prova, mas eu vejo que tu és valente, eu vejo que tu ainda tem batalhado, lutado, e o Senhor é contigo, Gideão. Continua, persista nessa tua força. E Gideão começa ali a ouvir os conselhos de Deus acerca da sua chamada. E Deus vai dizer para Gideão: Gideão, faz uma aclamação aí ao povo de Israel e pergunta quem está disposto para ir à batalha. E naquele dia Gideão faz a aclamação, faz a proclamação. E nós vamos observar que 32.000 homens se predispõem a ir à batalha. Porém, Deus, que conhece os corações e a intenção do ser humano, ele observou que no meio daquela grande multidão existiam muitos covardes, existiam muitos medrosos. E Deus disse para Gideão: Gideão, eu preciso que você faça outra proclamação para este povo, porque há em vosso meio medrosos e covardes, e digam a eles que retornem, que voltem. E quando Gideão traz esse dito do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que retornaram 22.000 homens e só restaram 10.000 homens. E quando nós vamos observar a tamanha perseguição de Israel, a juntar os amalequitas e os midianitas, e na sua totalidade eram 135.000 homens de guerra e de batalha, para lutar agora contra 10.000 israelitas. E mesmo assim o Senhor olha para Gideão e diz: Gideão, muito é o povo que está contigo, eu preciso fazer uma seleção, Gideão. Faz descer o povo às águas. E nós lemos aqui que quando Gideão vai testar o povo,
em meio à beira-água, meio à beira-rio. A Bíblia vai dizer que existia ali alguns homens que eram corajosos, que eram destemidos, porém não tinham o espírito de vigilância. Não estava na vigilância. E Deus vai dizer para Gideão: Gideão, a partir deste momento, eu vou selecionar o povo que vai guerrear contigo. Eu quero dizer uma coisa aos meus queridos irmãos, em meio a essa palavra, muitas das vezes se faz necessário nós apresentarmos a Deus as nossas amizades, aqueles que estão conosco, que acreditamos que está conosco. É necessário que o Senhor faça essa seleção. É necessário que Deus observe quem está conosco para enfrentarmos a batalha. Mas uma coisa linda eu vejo aqui nessa passagem, que mesmo Gideão acreditando em Deus, sendo fiel a Deus, ele passou por grandes adversidades. E talvez você também pode estar passando por adversidade. Talvez você deve estar enfrentando aí alguma batalha, alguma luta. Mas eu quero dizer para você, através desta palavra, que você persista, que você insista em servir ao Senhor, em fazer a obra de Deus com a sua força. Quando Deus vai dizer para Gideão, Gideão, vai nessa tua força, Deus queria dizer para Gideão: continue, porque eu posso estar calado, eu posso estar em silêncio, mas eu estou contigo. Eu posso estar em silêncio, Gideão, mas eu estou contigo. E a Bíblia vai nos dizer que quando Gideão começa a ouvir isso, Gideão começa a entender que era ele que seria, aleluia, o desbravador desta obra. E eu quero dizer uma palavra profética ao seu coração. Deus está dizendo para você: fui eu que te escolhi, fui eu que te chamei. É necessário você persistir e insistir na sua fé. Em mim, diz Deus para você, neste dia. E nós vamos entender que Deus vai dizer ainda para Gideão: eu preciso selecionar quem está contigo. E Deus está dizendo para você também, neste dia, que é necessário nós apresentarmos a Deus, aleluia, as pessoas que estão ao nosso redor, se verdadeiramente estão conosco para somar, ou para subtrair, ou para dividir. Porque Deus conhece o coração de cada um. E é isso que o Senhor Deus tem para nós nesse dia. Que possamos ter um espírito excelente, que possamos dizer aos nossos companheiros que estão ao nosso lado, que não basta ter coragem, não basta ser destemido, tem que ter também o espírito de vigilância. É por isso que o próprio Deus vai dizer aos seus discípulos: orai, mas também vigiai. E essa é a palavra, aleluia, que eu tenho da parte de Deus ao seu coração. Não desista em meio à adversidade, não pare em meio às batalhas, e selecione bem, observe bem as suas amizades, que nós possamos apresentar a Deus verdadeiramente quem está ao nosso lado. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.